Epístola aos Gálatas. Para você que talvez é novo na fé, tem algum tipo de dificuldade, é só você abrir a Bíblia lá em Romanos, Atos Apóstolos Romanos, Corinto, vai chegar na Epístola aos Gálatas, tá bom? Fica depois da Epístola aos Coríntios, você abrindo aí, vai achar sem grandes dificuldades, o capítulo de número 5, o versículo de número 16. Gálatas 5, 16. Vamos lá? Está aqui também atrás. Está escrito assim: isto vos digo, andeis no Espírito e não satisfareis o desejo da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito e os do Espírito contra a carne. Pois opõem-se um ao outro a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Pois o Espírito opõe a carne se opõe ao Espírito, um não faz a vontade do outro, e a carne, ela tenta nos escravizar a fim de que não possamos fazer aquilo que queremos. Mas se deixarmos o Espírito Santo nos guiar, nós não estaremos mais guiados sobre a lei. Se você puder e quiser, diga amém. Amém. Amados, há uma discussão muito pertinente na teologia, principalmente por volta do século XX, sobre as formas de Deus se revelar à humanidade. Então, chamamos isso de uma revelação, alguns acreditam uma revelação natural. Existem vários grandes pensadores importantíssimos no meio cristão que teceram grandes teorias acerca da maneira de como o homem, não só o crente, consegue perceber Deus na vida, na existência, vivendo em sociedade. Quais são as maneiras que Deus permite ser percebido? Isso é uma ação graciosa de Deus, que nós chamamos de cognoscibilidade. Vocês têm um pastor aqui que é a psicanalista, e ele também tem essa ideia da cognição, que significa percepção, compreensão ou algo do gênero. Então, ninguém pode perceber a Deus porque quer percebê-lo. É Deus que precisa permitir que nós venhamos percebê-lo. E esse fenômeno nós chamamos de cognoscibilidade, porque Deus é incorpóreo, indivisível e eterno. Então eu não consigo pegar um pedaço de Deus, ou Deus não está andando nas ruas de Magé, ou no estado do Rio de Janeiro, a fim de que, vê-lo passando, você consiga perceber sua existência. Então, como Deus não pode ser visto, porque não é físico, Ele tem que permitir ser percebido. Essa maneira de Deus permitir ser percebido se dá basicamente de 4 formas. Quantas formas, irmãos? 4. Primeira, Escritura. Então, a primeira forma de você perceber Deus é lendo o texto sagrado. E aí o Espírito Santo, através da sua graça, operará em nós fé, e por meio dos textos cairá em cima dos nossos olhos, perceberemos que não estamos sozinhos na terra. Mas há alguém que diga não, o texto sagrado não me será suficiente. Então partiremos para um segundo tipo de revelação, que será a natureza. Então, contemplando a natureza, você perceberá que as coisas que aqui estão não vieram do nada. A complexidade da natureza e da vida humana já demonstra por si só que uma mente pensante criou tudo isso. E essa convicção não vem sobre o cristão. Já começa desde a filosofia do período pré-socrático. Lá atrás, eles discutiam que havia um elemento formador de todas as coisas, porque nada pode vir do nada. Então, alguma coisa deu um ponto de partida, que para nós é Deus. Mas alguém pode dizer, não, isso aqui é processo químico. Isso aqui não tem nada a ver. Big Bang, processo de evolução, mas não tem nada de divino. Se você também não crê na segunda etapa, terá a terceira, que será a história. Então, ao longo da história dos homens, Deus foi deixando evidências. E essas evidências foram mostrando a existência de Deus, que comprova os textos bíblicos. Eu poderia te dar uma infinidade de evidências arqueológicas, mas eu vou citar uma que é bastante interessante, que está pautada em Isaías capítulo 10,
versículo de número 27, a qual o profeta Isaías, profetizando contra Senaqueribe, no contexto da história de Ezequias, ele diz: e o jugo será despedaçado por causa da unção. E a maioria dos pensadores diziam que essa história de Judá guerrear contra a Síria e vencer, isso nunca houve, nunca existiu. Com o passar dos anos, a arqueologia, fazendo escavações, descobriu um palácio na Síria, ao qual pertencia ao período de Senaqueribe, o palácio de Senaqueribe, e nas paredes de Senaqueribe inscrições e poemas. Em um desses poemas, literalmente, Senaqueribe cita o nome de Ezequias, dizendo: Ezequias, o rei de Judá, qual eu tomei 46 cidades das suas fortificações, não quer ficar debaixo do meu jugo. Então você percebe que a própria expressão de Senaqueribe na parede de jugo é a própria expressão que Deus confronta no capítulo 10, versículo 27, dizendo que a unção despedaçaria o jugo que Senaqueribe havia posto. E esse jugo, na própria poema de Senaqueribe, era uma gaiola, por ele havia dito: pois Ezequias eu encerrei em sua cidade real, Jerusalém, como um pássaro preso na gaiola. Então na Síria, na cabeça da Síria, Judá era como um pássaro na mão do seu adversário, a qual ele guiava. Isso dá uma mensagem espetacular. Só estou te provando que as textos bíblicos evidenciam a existência de Deus. Alguém diz: nem Bíblia, nem natureza, nem história, que vai, eu não creio em nada disso. Então o último será a experiência, ou seja, o que nós chamamos de milagre. Quando a mão do homem é muito curta e a de Deus realiza um feito, aí não há contestação. Se a ciência não dá cura e Deus cura, se não há possibilidade de uma porta abrir, mas Deus abre, aí essa experiência, ela atesta a existência e a ação divina. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Amém. E aí, sem dificuldade. O problema é que essas quatro formas te dão a capacidade de perceber Deus, conhecê-lo, pastora Camila. Diferente, completamente diferente. Você saber que algo existe, você dá prosseguimento a esse conhecimento. A única forma de você conhecer Deus de fato se dá na revelação do texto sagrado. Por isso que nós protestantes, principalmente os assembleanos, tem que ter por base 5 solas que vêm de herança lá de Lutero na Reforma Protestante. Dentre essas solas, que no latim significa somente, sola escritura, somente as escrituras. Então nós protestantes atestamos que as escrituras nos revelam Deus, seus desígnios, vontade, o que é santo, o que é sagrado, o que é profano, o que é impuro, o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que é a salvação, como Ele quer que eu viva, como Ele quer que me relacione com o meu irmão, com o meu próximo em sociedade, como Ele quer que eu eduque meus filhos, como Ele quer que eu me case, e por aí vai. Eu só conheço isso não do meu achismo, mas através do texto sagrado, dentro das interpretações possíveis e da revelação do Espírito Santo de Deus. Então todo cristão que preza sua vida com Deus tem que ser um amante da leitura da Bíblia Sagrada. Senão, ele está se relacionando com alguém que ele não conhece. E quem se relaciona com alguém que não conhece é irresponsável ou ficante. Quem é casado só se casa com quem conheceu e quer prosseguir nesse casamento, porque a base do que sustenta o casamento é o amor. Então quem ama quer conhecer, quem ama quer se dedicar. E a única forma de você se dedicar e conhecer a Deus se dá através do texto sagrado. Por isso que muitos movimentos cristãos hoje é qualquer coisa, menos protestantismo. Pode inventar outro nome. Tirou o culto de ensino, tirou o ensino da palavra, não suporta ouvir Bíblia, é qualquer coisa, menos cristianismo no protestantismo. Para ser protestante, cristão, tem que amar o texto sagrado. Senão você não vai conseguir conhecer Deus, se relacionar com Ele e ter uma vida pautada no Senhor, ou ser uma flecha na mão do valente. Alguém está entendendo isso? Diga glória a Deus, por favor. Maravilha. Só que Deus, Ele é muito grande, e a minha cabeça não consegue alcançar essa grandiosidade divina. Então, para eu entender Deus, Deus tem que se reduzir. Ou Deus se reduz ao meu intelecto, eu não vou conseguir alcançá-lo. E Deus é tão misericordioso, pastor, que Ele faz exatamente isso. Deus não tem corpo, mas Ele atribui corpo humano para eu entender como Ele está agindo. Então quando eu falo corpo, a mão de Deus está aqui, Deus está sentado aqui, Deus está me vendo. Tudo isso nós chamamos de antropomorfismo, a atribuição da forma humana a Deus para entender como Ele está agindo. Mas Deus é espírito, espírito não tem forma. Outro ponto, Deus está triste, arrependido, ciumento, irado, alegre, antropopatia.
Deus pega sentimentos que são meus, comuns a mim, atribui a si, a fim de eu entender como ele se sente. Senão eu não vou conseguir entender o sentimento divino. Então Deus vai se reduzindo a minha inteligência, a fim de propor um relacionamento comigo, ou com a gente, com a igreja. Falou comigo aqui que você entendeu que é só uma força de expressão. Então, conforme você vai lendo a Bíblia Sagrada, nós não estamos aqui perdendo tempo, nós queremos nos relacionar com Ele. Então, nessa relação de Deus com você, você com Deus, Ele vai usar algumas figuras para que você entenda ou sinta como essa relação tem que ser estabelecida. Então nós temos várias figuras que estabelecem esse tipo de relação. Alguém está me acompanhando? Diga amém, por favor. Amém. Vamos lá. Primeira figura, Ezequiel 34, 31. Vocês, minhas ovelhas. Minhas o quê? Ovelha. Ó, se você é ovelha, tem que ter um pastor. Então, primeira relação, eu sou pastor, vocês ovelhas. Outro, Mateus capítulo de número 13. Existe o trigo e o joio. O trigo, os crentes verdadeiros. O joio, os crentes falsos. E aí, você já conhece o texto, mas existem lições espetaculares. E a primeira lição que eu gostaria de deixar para você é que o trigo e o joio são praticamente idênticos. E tanto o trigo como o joio precisam da luz do sol para crescer. Então, Billy, o trigo e o joio não crescem porque são bons, crescem porque são nutridos pelo sol. Só que o trigo, quando cresce, ele é flexível. Então o trigo ele cresce e curva a cabeça, e o joio, ele é mais rígido. Então o joio não curva a cabeça para o sol da justiça, mas o trigo entende que todo o crescimento que tem não vem dele mesmo, uma vez do Senhor que está o capacitando. E o mais espetacular, o trigo cresce, quanto mais cresce, mais ele morre. Então ele vai crescendo e se desprendendo da terra. Você não quer ouvir mais isso aqui, não? Deixa pra lá. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo número 5, diz o apóstolo Pedro: vocês também, sendo utilizados como pedras vivas na edificação da casa espiritual para serem sacerdotes. Nós somos pedras, somos o quê? E ele é pedra angular. Somos encaixados nessa pedra principal. Perfeito? Nós somos sacerdotes, e ele, somos sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele também é sacerdote, você é sumo sacerdote, você é sacerdote. Ele é o eirador, o cirandeiro, nós somos os trigos. Assim como também em Mateus capítulo de número 5, versículo 13 e 14, vocês são tanto o sal como a luz do mundo. Assim como em João capítulo 5, versículo 15, eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas ou os ramos. Quem está em mim não gera fruto, é cortado e jogado fora. Então ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos enxertados nele. Ele nos nutre a fim de que possamos frutificar. E por fim, segunda epístola aos Coríntios capítulo 11, versículo número 2, o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus, e eu os prometi ao único marido. A único o quê? Marido. A saber, Cristo, querendo apresentá-los como uma virgem. Então, assim como você é vara, pedra, sacerdote, trigo, ovelha, nós também somos noiva. E noiva já está comprometida. Inclusive no texto sagrado, noivo já é casado, ao ponto que quem está noivo, para desmanchar o noivado no contexto bíblico, no Antigo e no Novo Testamento, tinha que apelar para litígio, ou só através de adultério. A única diferença é que quem está noivo não pode ter relação sexual. Você quer ver o texto sagrado? Gabriel aparece para Maria, para José, diz o que para ele? A mulher que despojasse, casa com ela. Vai despojar, já é casar. Só que eles estavam noivos. Assinou o contrato. A Ketubá assinou, noivou, casou. Casou. Não dá para desmanchar. Em um ano casa. Só que ela já está grávida, mas está gerando Cristo. Você sabe, o nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo é um dos pilares da nossa fé. Então o anjo está dizendo para ele: ó, fica tranquilo, é uma ação divina. Você noivou, fica em paz. Ela não cometeu adultério, não desmancha o noivado. Então nós somos uma noiva, uma esposa, e o nosso marido é Cristo. Agora, essa ideia de noivado e de casamento não é uma ideia do Novo Testamento, viu? Por favor, não confunda isso. É uma ideia bíblica no geral. Isaías, no capítulo de número 54, versículo de número 5, ele diz: pois teu Criador é o teu esposo. Percebeu? Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, é servo de Deus. Ele quer. Você não é só ovelha, você não é só um ramo, você não é só o sal, a luz, sacerdote, pedra. Você é para mim uma esposa, um noivo, uma noiva. Então você para mim é uma noiva virgem e pura. Maravilhoso.
A diferença é que no Antigo Testamento a visão de casamento era contratual. No Novo Testamento, atualmente a visão de casamento é romântica. Onde estão as pessoas que são casadas? Levante a mão, por favor. Os casados. Maravilha. Então você que é casado, quase a grande maioria, o que acontece com você? Você casou através do flerte. Então um olhou para o outro, teve aquela resenha toda. É que tem gente que tem que ter resenha, porque é feio demais. Eu não sei o que é isso, porque eu sou um espetáculo. Então, eu não sei o que é. E não entendi o riso de vocês, não. Então vamos lá. Então, quando eu casei com a Cristiane, eu não casei com o Cristiane por causa de um contrato, eu casei com o Cristiane pelo flerte. No Antigo Testamento, eu acho que eu já preguei aqui para vocês sobre as bodas de Caná. Lembra quando eu preguei aqui? Lembra? Então eu falei, hã? Não foi na festa eu preguei sobre... Você é líder ainda, não é? Nem lembro o que eu preguei, tá vendo? Cadê o varão? Cadê o doutor? Hã? Foi na festa. Não. Foi na festa. Foi por aí. Foi esses dias. Eu lembro que aqui eu preguei com a juventude o negócio de encurvar. Foi isso. E nasci eu preguei sobre batismo. Mas eu acho que eu já falei aqui sobre as bodas de Caná. Enfim, não importa. Não é uma boa mensagem de passagem. Mas eu dizia o quê? Que quando você vai casar, é o pai do noivo que escolhe a noiva. E aí não há participação direta do noivo, a não ser que o pai permita, porque eles entendem que casamento é perpetuação de nome. Preste atenção nisso. Então quem casa, casa com família. Não adianta. Não se iluda que você vai casar e ficar quietinho no seu campo. Casou? Casou com família também. Vai no pacote, queridão. Então o que o pai entende? É o nome da família que será carregado nos filhos. Então para ele casamento não é só lúdico. É uma coisa que tem que entrar no concreto. Você tem uma ketubá, que é um documento nupcial, a qual o marido declara para a mulher o que ele fará com ela ao longo do casamento, com proteger, prover, e aí você já entendeu. No casamento ocidental, é o amor que é a base do casamento. Então o casamento dá certo quando você tem a capacidade de diminuir o eu. Isso também dá uma lição espetacular, porque há quem diga que casamento é difícil. Casamento não é difícil. Difícil é você ferir o seu próprio ego. Porque toda pessoa é narcisista em si mesma. Não no sentido patológico, mas no sentido de amor próprio. Então quando você propõe relação com o outro, ou você diminui esse ser narcísico, ou você não se relaciona, não é só com marido ou com mulher, é com qualquer pessoa. Então uma pessoa que gosta tanto de si mesma, ao ponto de não respeitar o outro, nem amigo consegue ter. Então se você discute com a sua mãe que te botou no mundo, você não vai discutir com alguém que você conheceu depois de 20 anos de vida? Ô irmão, é questão de juntar os neurônios. Não tem como. A minha avó, que nunca tinha lido Freud, era freudiana. Ela dizia, 2 bicudos não se beijam. Alguém vai ter que, na relação, frear o ser narcísico. Ou senão não vai dar. Ou senão não vai rolar. Tem que ceder. Aí você diz, então eu entendi, pastor. É fácil me relacionar com Deus. Porque em Mateus capítulo 22, versículo 37 e 39, não se cansa. Eu digo que o modelo hoje seria um pouco mais cadenciado, mas vai dar certo. Em Mateus capítulo 22, 37 a 39, olha que o noivo disse sobre o casamento. E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Percebeu a proposta de Cristo? Ou você ama a Deus, ou a vontade dele não será executada. Porque só consegue fazer o que o marido gosta quem ama de fato. Então você diz, está fácil. Eu vou ser uma flecha na mão dele porque eu amo. E eu sei que você o ama, porque se você não amasse, não estaria aqui hoje. O sinal de você estar aqui hoje é um sinal que você ama. O problema é que o marido conhece o coração da esposa. E aí o marido vai dizer, e essa esposa chamada Carlos Júnior não é tão boa. João capítulo 3, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então a luz é Cristo, as trevas é o pecado. Na relação de amar o marido e as trevas, Cristo diz que nós sempre optamos, mesmo que amando as luzes, nos deleitamos mais nas trevas. E a palavra amor aqui, na semântica, a palavra semântica é sentido,
dentro do sentido gramatical da palavra amor, aqui no capítulo 19, versículo 19 do capítulo 3, tende a ser interpretado como deleite. Então o que isso está dizendo? Entre se deleitar na luz e nas trevas, nós preferimos deleitar nas trevas do que na luz. Isso é o santo dia. Aí você diz, está pegando pesado, pastor. Chanchula, falar que a igreja tem amante? Mas não sou eu que falo. É o Senhor de Deus que sabe que Oséias é casada com uma mulher adúltera. Deus vê o sofrimento de Oséias e diz, está sozinho não, querido. Da mesma forma que você sofre com uma mulher que te trai você sendo bom, o meu povo. Eu sendo bom todo dia, eles me trocam por prazeres, por pensamentos, por conversas, por relacionamentos que não me agradam. Então não era para ninguém aqui estar sentindo presença e ninguém aqui ser uma flecha. Como é que eu sinto a presença dele se eu ergo todo dia? Primeiro, ele é juiz da vara de família. Segundo, é a Bíblia que diz, não darei a carta de repúdio, eu não entrego o teu divórcio. Alguém já entendeu que está glorificando a Deus? Como o acusador fica apontando, vai casar com esse aí? Vai casar com essa aí? Para o casamento não desmanchar, o noivo se fez cabo. E disse, eu vou morrer para o casamento não desmanchar. A epístola aos Gálatas é uma extensão da epístola aos Romanos. Vou usar uma expressão para não parecer que eu estou falando que ele está fazendo para as duas cartas. Estou falando extensão no sentido de tema. As duas falam de graça. As duas falam sobre o quê? Graça. Só que em Romanos, Paulo está falando com uma comunidade influenciada muito pela força judaica. Em Gálatas, parece que a igreja da Galácia é uma igreja de crentes que não eram judeus e se converteram sem conhecer Deus antes. E os judeus estão tentando circuncidar o povo, porque até esse momento não havia igreja. Se reuniam na sinagoga e nos templos. Então tinha embate que os judeus diziam, não dá para ser contratual. E aí Paulo está dizendo, se eu sou uma mulher casada com o marido e eu posso respeitar o contrato, a cruz foi feita para quê? Para esfregar na minha cara que eu não sou santo o suficiente. Para esfregar na minha cara que antes de tirar o cisco do teu olho, tem uma trave no meu. Para esfregar na minha cara que eu não sou flecha porque sou formado em teologia. Eu sou uma flecha por misericórdia e graça divina. Todos os pecadores eu sou o pior. Então se não é pelo contrato, é pelo quê? Aí Paulo escreve. Esse texto aqui é espetacular. Capítulo 3, versículo 6 ao 14 de Gálatas. Nós não vamos mergulhar. Não se canse. É uma imersão. Você não quer mais ouvir? Você já cansou? Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus mais forte. Vamos lá? Olha o que diz a Bíblia. Gálatas 3, 6 ao 14. É o caso de Abraão que creu em Deus. E isto lhe foi imputado como justiça. Sabendo, pois, os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar a fé, os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. O justo viverá do quê? Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Irmãos, como um homem fala, se o testamento de um homem foi confirmado, ninguém anula, antes acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridades como falando de Cristo. Vou explicar e a gente vai mergulhar e prometo que não canso mais vocês. O que Paulo está querendo dizer? Se é no contrato, nós somos malditos. Se somos malditos, não tem casamento. Porque ninguém pela lei se justifica. Porque não há um justo sequer que cumpra todos os princípios do casamento. Uma hora você vai se esfregar com as trevas. Então o que Cristo fez? Se fez mal para que pela fé você agora diz que está bem casado? Muito bem. O apóstolo Paulo diz,
Porque vós, irmãos, fossem chamados à liberdade. Porém, não use da liberdade para dar ocasião à carne. A palavra ocasião é uma expressão que só aparece aqui utilizada por Paulo no Novo Testamento inteiro, que significa impulsionar. O que ele está dizendo? Você casou, não deixe mais a carne te impulsionar. Por quê? Porque a carne é contra o espírito, e o espírito contra a carne. Um milita contra o outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Vamos matar a charada aqui, a gente mergulha. O apóstolo Paulo dizendo o seguinte: o teu amante não vai te deixar em paz. Não adianta. Pode trocar de chip, o amante vai bater na tua porta. Pode cancelar a rede social, o amante vai bater na tua porta. Quem é esse amante? Não é o diabo. Quem é o diabo? É parceiro. Se o diabo não é amante, quem é meu amante? Minha própria carne. Então aqui no Carlos tem dois carros, um Deus e um que é uma carne. E o diabo? Ele é parceiro do caído. Então não é que o marido vai embora, é a esposa que sai da casa. E quando eu sair da casa, o amigo do amante está me esperando dizendo: teu amante está te esperando. Vai deitar com o Carlos não? Vai deitar com esse site pornográfico não? Vai deitar com o adultério não? Vai deitar com a fornicação não? Vai deitar com a vida dupla não? Por mais que eu diga, estou casado, diabo. O diabo diz: mas seu amante mandou um recado. Ou eu cometo um homicídio, ou meu casamento não vai funcionar. Então com a carne não tem resenha. Ou eu mato a carne, ou ela me mata. Vou parar, você não quer mais ouvir isso. Ou eu mato o amante, ou o amante acaba com o meu casamento. Ou eu mato quem está me matando, ou minha vida não vai andar. Vamos para a Bíblia? Ainda alguém quer ouvir, diga glória a Deus. Vamos mergulhar. Vamos lá. Tem um texto que eu gosto muito, que se encaixa aqui perfeitamente. Perfeitamente. Vamos lá. Tem como o pessoal da mídia aí colocar para nós aqui Números capítulo, ou se você quiser abrir também, eu vou ficar grato. Números capítulo 22, versículo 6. Tem como colocar aqui pra gente? Eu sei que eu não combinei, mas eu sei que aqui vou sair, ó. Os obreiros aqui são igual do aniversário, é rápido. Só o 6. Só o 6. Só o 6. Vamos ler o 3, todo mundo consegue enxergar, sim ou não? Ô, irmão, sim ou não, irmãos? Sim. 1, 2, 3 e... Pois agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Irmão, preste atenção nisso, por favor. É uma imersão, nós vamos mergulhar. Mas preste atenção nisso. Todo mundo conhece esse texto, sim ou não? Todo mundo? Sim ou não, irmãos? Não? Pelo jeito não. Então vamos lá. Aqui quem está contratando é Balaque. Qual é o nome dele? Balaque. Ele está contratando Balaão. Só que Balaão, pastor, não é um profeta pagão. Balaão é um profeta de Deus. Queira você ou não. Você quer ver? Bota o mesmo capítulo 22, versículo 1. Versículo 2. Vamos ver se está aqui. Versículo 3, 22, 3. 4. Vai aparecer. Zipor, Madianitas. Versículo 5. E enviou mensageiros a Balaão a Peor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, dizendo: estão desfeitos da face do Senhor e tal. Versículo 6. Onde que está o texto, pastor? Você lembra quando diz assim, ó, Balaão é profeta de Yahvé? Acho que não sei se está só no hebraico ou se está no texto normal. Confere para mim aí, pastor. Mas Balaão é profeta de Deus, tanto que os judeus, escute isso, os judeus chamam Balaão de neto de Labão. Todo judeu diz isso, eu não posso afirmar. Mas todo o judaísmo diz que Balaão é neto de Labão, então ele conhece o Senhor, ele é profeta do Senhor mesmo. Tanto que ele diz: e eu direi o que o Senhor botar na minha boca.
Direi o quê? Acha aí, mídia, quando ele dá essa resposta para Balaque, e eu direi o que o Senhor botará na minha boca. Acha aí, pastor. Acha aí. E eu direi o que o Senhor colocar na minha boca. Olha lá. E veio quem? Deus. Veio Deus ao Balaão. Agora olha para mim aqui, por favor. Olha para mim aqui. Balaão não vale nada. Não vale nada, mas ele conhece Deus. Quando ele vai profetizar, o que Balaão faz? Presta atenção aqui. O que Balaão faz? Vou falar o que Deus botou na minha boca. Uma das profecias que ele diz é o seguinte: contra Israel não há encantamento. Então Balaão está dizendo para Balaque: Balaque não está para parar Magé de fora para dentro, porque a flecha não tem força sozinha. Quem está dando a força para ter Magé é Deus. Então de fora para dentro ninguém para o casamento, porque uma das cláusulas da Ketubá é que o marido protege. O marido o quê? Protege. Então o marido protege a esposa. Então não tem ninguém que vai parar de Magé de fora para dentro. Só que como Balaão conhece Deus, você acha que ele não conseguiu amaldiçoar? Se você acha que Balaão não conseguiu amaldiçoar, você está redondamente enganado. Coloca aí Números 31, versículo 16. Eu vou mostrar que Balaão conseguiu amaldiçoar. Números não, é Números mesmo. 31, 16. Coloca aqui pra gente. Eis que estas foram aqui o conselho de quem? Deram ocasião aos filhos de Israel de transgredirem. A palavra transgredir aqui pode ser prevaricar. Vem de hebraico uma aula. M-A-A-L. Essa expressão, por conselho de Abraão, que deram ocasião aos filhos de Israel para serem infiéis. Só é infiel quem é? Vou parar. Só é infiel quem é? Casado. Contra o Senhor na ocasião de Peor. Essa ocasião de Peor, Números capítulo de número 20. Capítulo do quê? 20. Se tiver alguém para consultar, ele pode consultar. Morreram 22 mil israelitas por conta desse problema de Balaão. Como é que morreram os israelitas? Presta atenção que eu vou concluir. Billy, morreram dessa seguinte forma: Balaque pegou mulheres da sua casa, entre elas a sua filha chamada Cosbe, e disse: vai lá na Demagé e vai fingindo que é deles. Os príncipes da casa, eu disse quem? Eu disse quem? Nós obreiros. Cada um pegou uma. Até aí sem problema. Só que através do sexo, elas levaram o povo para adorar Baal Peor. Aí Deus disse: não dá para deitar com dois. Vocês querem Baal, que também é amado, o Senhor o marido, fica com ele. Eu vou tirar a minha mão. Quando Deus tira a mão, 22 mil israelitas morrem. Sem Moabe tirar a espada da bainha. Porque a vida se torna maldita, não porque alguém colocou meu nome na boca do sapo. A vida não trava porque alguém não vai com a minha cara e não gosta de me ouvir pregar. A vida não trava porque alguém não me seguiu, não compartilhou meu vídeo e eu não sou seguido no Instagram. A vida para quando eu sou infiel. Se eu for infiel, a vida sem Deus é uma vida maldita por si só. Quando a infidelidade começa a matar, todo mundo começa a chorar. Todo mundo começa o quê? Chorar. Aí Cosbe, filha de Balaque, pega na mão de Zimri. Irmãos, isso aqui, se você não der glória a Deus, que é líder de Simeão, vai para a tenda ter relação sexual. Ô irmão, o povo morrendo na praga da infidelidade e gente sentindo prazer. Aí Finéas diz: aqui não, queridão. Ele pega uma lança, ele entra na tenda, metendo o pé na porta, bum, pega a lança e ó, bum, para os dois, numa lançada só, ele mata Cosbe e Zimri. Quando ele mata os dois, a praga cessa. A praga o quê? Aí ele diz para Moisés: levanta e enxuga a lágrima, porque pecado não se resolve chorando. Levanta e enxuga as lágrimas, porque conserto comigo não se resolve reclamando. Quer parar o que está te matando? Pega a lança nessa segunda-feira e entra na tenda do prazer. Só que a palavra Simeão vem de hebraico Shimon. Shimon ou Simeão é o segundo filho de Lia. E o segundo filho de Lia, depois de Rubem, vem da palavra Shema, porque disse Lia: Deus me ouviu na zombaria. Shimon, Shimon de Shema, Shema é ouvir. Só que os judeus dizem, propõem uma coisa legal,
os judeus, que a palavra Shimon vem da palavra Shan Avon. Shan Avon são expressões que significam existe iniquidade. Existe o quê? Iniquidade. Iniquidade é diferente de pecado. Pecado é uma coisa, iniquidade é outra. Iniquidade é como os cães. Por isso Apocalipse diz: os cães não herdarão o reino dos céus, porque o cão é alguém que vomita e lambe o próprio vômito. Então o iníquo é aquele que peca sabendo que está pecando. O iníquo é aquele que deita com Baal sabendo que é Baal. O iníquo sabe ter dois senhores. Aqui ele é mulher de Deus, lá fora é mulher do diabo. Aí Deus disse: não dá, ou é a carne ou é eu. Quem é Finéias? É aquele que com a lança na mão sai andando e viajar dizendo: para eu ser uma flecha, para eu acertar o alvo, eu tenho que matar em 2024 tudo aquilo que me faz distanciar de Deus e ouvir a minha. Alguém já está entendendo e está dando glória a Deus. Agora segura isso aqui que é extraordinário. Quando Finéias mata, Deus muda um decreto. Deus muda o quê? Deus muda o quê? Porque o decreto de Deus era: sacerdote só da linha de Arão. Não tem sacerdote se não for do sangue de Arão. Mas agora que Finéias matou o que não me agrada, e entendeu o meu zelo, que em hebraico pode ser ciúmes, ou seja, Finéias entendeu que tem um marido ciumento, que não gosta da carne, e não quis mais conversar com o amante, mas meteu a espada no amante. Só porque ele fez isso, eu vou pegar o caderno da promessa e vou mudar um decreto na vida dele. De crente comum ele vai ser sacerdote, vai ser uma flecha. Alguém já está entendendo e está glorificando. Agora escuta isso aqui. A palavra sacerdote vem do hebraico correndo. Correr pode vir do acadiano ou do hebraico, ou se curvar ou se colocar em pé. Como a gente não sabe se é se curvar ou se colocar em pé, varão, pode ser os dois. Então vou traduzir os dois. Quem é o sacerdote? Quem é a flecha? A flecha só voa longe quanto mais é puxada para trás. Então o sacerdote é aquele que quanto mais ele desce na presença de Deus, mais Deus o levanta e majepa. Olha aí, ó, as flechas de Deus já começou a se manifestar. E sabe como agindo o pastor Evangelei? Eu não tenho idade para ser saudosista. Não tenho idade, irmãos. Eu sou novo ainda na fé sou novo. Eu tenho aí 30, caminhando para 37 anos de idade. Na vida de pastor, eu sou novo ainda. Eu não tenho tempo para ser saudosista. E sou sincero: não confunda costume com doutrina. Oração não se remove, jejum não se remove, costume muda. E eu não tenho saudade daquela igreja com som de paróquia. Eu não tenho saudade de uma igreja que não podia ter bateria. Eu não tenho saudade de uma igreja que não podia assistir filme, não podia assistir nem aquele filme, aquele desenho Pica-Pau, porque era o espírito do malandro. Eu não tenho saudade de uma igreja que as irmãs não podiam passar Enê. Lembra aquilo? Enê era inimigo. Lembra disso? Cadê os crentes mais velhos? Daí ela era o inimigo. Lembra disso? Tá com inimigo na cabeça. As irmãs não podiam andar de salto, que andavam cascadejando. Eu não tenho saudade dessa igreja. Estou sendo sincero. Eu gosto da nossa igreja, só que eu tenho que falar a verdade. Antigamente não. Era testemunho todo dia. Tinha milagre, com milagre mesmo que acontecia. Pessoa que recebia tiro e a bala não saía. Porta que se abria. Batismo com o Espírito Santo era todo o congresso. A gente não tinha teologia, não tinha hebraico, não tinha grego, mas tinha lança na mão para matar essa carne imunda. Olha alguém está glorificando a Deus. E hoje é meia luz, é som bom, é música boa, é cantor bom, é baterista, é hebraísta, é grego, mas batismo com o Espírito Santo é assunto para o ano todo, quando deveria ser comum. Qual é o nosso problema? Não é pegar na lança, então só tem Shekinah. Shekinah é presença, e presença todo mundo vê. Vê o crente, vê o ímpio. O ímpio entra aqui e chora. O não crente entra aqui, aí chora, se emociona, fica arrepiado, porque a Shekinah todo mundo vê. Agora a glória, em hebraico é kavod. Kavod é o peso real da glória de Deus que aparecia no Santíssimo. Olha o que Deus está dizendo para Finéias: chega de ver culto e só se arrepiar. Chega de ver culto e só chorar. Eu vou abrir uma porta para você, Finéias, que só entra quem tem coragem de matar a casa. Será que tem alguém que tem coragem? Será que tem alguém que tem coragem? Agora você não vai ver a sua presença. A glória vai te envolver e você será envolvido. Quem tem mão para levantar, levante o mais alto que você. Olha aí, olha aí. Essa mão que você ergueu, coloque no ombro da pessoa que está ao seu lado, no ombro dele, no ombro dela. Chacoalha ele e diga: só é flecha quem tem coragem de matar a carne. Só é flecha quem tem coragem de matar a carne. Só é flecha quem tem coragem de viver em santidade.
governo, não tem diabo, não tem feitiço. O que o nosso marido disse: antes que houvesse dia, eu sou. Se eu operar, quem vai impedir? E eu vou dizer para você, minha esposa: sobre Cristo edifico a igreja, e as portas do inferno. Mas olha o que ele disse também, pastor Evangelei: santificai-vos, e eu farei maravilhas no meio de vós. Cada um com a sua religião. Uns precisam matar frango, acender vela. Na África onde estive, tem gente que mata até os filhos. E quem é albino, eu não sei se você chama de albino, outros têm uma expressão que eu não sei se pode falar, se é uma expressão ruim, mas dizem negro-aço, ou como é que chama aquela pessoa que tem a estética negra e a pele branca? Não é vitiligo, é albino que a gente chama. É albino, não é? É albino. Eles cortam os dedos, os membros do albino, achando que tem poder místico. Aí a família, quando tem um filho albino, vende para ganhar dinheiro e para fazer bruxaria. Aqui você não precisa nada disso. Não precisa subir escada de joelho. Não precisa tomar banho com água imunda. Não precisa pular cemitério nem encruzilhada. Não precisa carregar a imagem nas costas. Não precisa tomar banho de água do Jordão e passo de luz. Aqui é assim, ó. Pega a lança na tua mão. Porque a palavra diz: se vós estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, pode pedir o que quiser. Eu estou sentindo a presença do marido. Você está sentindo a presença? Oh, glória! Cadê as flechas de Deus? Já chegaram aí as flechas de santidade? Já chegaram aí? Feche os olhos, por favor. É noite de mudança de decretos. É noite de mudança de decreto. O que é que está em você? Eu sei o que está em mim, precisa morrer. Eu vou te dar um minuto só para você pensar. Mas pense com sinceridade. Não estou falando nem que você está em pecado, muito longe. Eu sei que os irmãos aqui são sérios. E eu não estou de ironia. Eu conheço o pastor de vocês e sei que vocês são uma igreja séria. Mas talvez você já não ora como antes. Já não jejua como antes. Já não busca a face dele como antes. Não adianta. Não adianta. Precisamos voltar a Deus rápido. Rápido. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Nós iremos orar. E Deus fará algo por nós. 2024 é o ano de servirmos a Deus da forma que Deus merece ser servido. Eu estava aqui inquieto com o texto, porque eu citei, eu tenho que provar. É Números 22, versículo de número 8. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor. Como quem? Senhor. Balaão, e a palavra Senhor aqui é o tetragrama, Yud, Rei, Vav, Rei. A gente chama de Iavé ou Yerufá, que traduz para Jeová. Então Balaão é tão cara lavada que ele disse: não, eu vou perguntar para Deus se eu posso amaldiçoar a igreja. É só meu, isso não é? Entendeu? É tão cara de pau que pelo dinheiro eles estão nem aí. Isso aqui é outra, isso aqui é para a porta fechada. Mas vocês entenderam, então eu estou provando que Balaão era profeta de Deus, meu. Nisso que ele disse: quer matar a Magé é de dentro para fora, não é de fora para Deus. Mas se a esposa se juntar, irmão, não é chutar os outros para fora, porque aqui
tem ninguém mais santo do que o outro. Aqui todo mundo é pecador e não tem direito de chamar o nome dele. Então não é matar o meu irmão, é matar o que está matando ele. Tem glória a Deus aí, ou você está economizando? Entendeu? Feche os olhos, por favor, vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, aqui estamos nós, disponíveis a Ti, Pai. Faça da Demagé uma igreja diferente, Senhor, para esse local, para esse estado. Não só nas costas do pastor Evangelho, da pastora Camila. Faça os jovens, os adolescentes, as crianças, grupo das irmãs diferenciadas. Que a cada congresso, que a cada festividade, que o nosso alvo sejam as almas, as vidas, o evangelismo, a Tua obra, Senhor. Através dessa igreja, que a criminalidade diminua nessa região, Senhor. Oh, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Que essa igreja seja tão relevante, Pai, que a prefeitura venha fazer aqui, Pai amado, um trato, respeitando Deus essa igreja, Senhor. Ó Deus, traz os traficantes para cá, as prostitutas, os prostitutos para cá, Senhor. Aqui é a Tua olaria, e o Senhor modela os vasos. Salva para a direita, salva para a esquerda, salva adiante na nossa retaguarda. Em nome de Jesus, Ademagé, que Deus te faça uma arma poderosa, e vai começar pela tua família. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Que a cada aniversário de alguém da sua família, que a cada Réveillon, Natal, data festiva em que a família se reunir, todo mundo vai te pedir oração e conselho. Você será uma fonte de Deus dentro da tua casa. Diz a Bíblia no Evangelho segundo escreve João: aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Você é uma arma de salvação na mão de Deus. Quem está recebendo essa palavra, por favor, coloque a mão sobre alguém e comece a orar com ele, dizendo: Senhor, usa o meu irmão como uma arma secreta, usa o meu irmão como uma flecha, usa o meu irmão como uma espada, usa o meu irmão como um escudo. Cadê os crentes de oração? Cadê os crentes pentecostais? Cadê? Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Também tire de ti, até que não haja mais espaço. Quando estou em tua presença, vida, então libera.